Você ficou sabendo do BOzão que deu agora de noite com os ministros do STF? Não, o que foi? Sabe o Banco Master? Uhum. O Banco Master gerou a maior fraude financeira da história do Brasil. Nossa, tenso. Tudo isso começou quando o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, começou a ter várias relações políticas acontecendo ali. E aí, misteriosamente, o BRB, que é um banco que parcialmente ele é uma estatal, que é o Banco de Brasília, tentou comprar o Banco Master. Só que aí o Banco Central cancelou a compra. Sabe por quê? Porque como é que funcionava a lógica dele captar dinheiro? Como é que um banco capta dinheiro? Através das pessoas. Então isso se chama CDB. CDB. Já investiu em CDB? Não, né? Tá bom. E aí começou a ficar muito suspeito a quantidade de dinheiro que o Master captava e ele não gerava lucro suficiente para aquilo, para gerar o custo do empréstimo que ele estava pegando dos clientes dele. Ou seja, ele estava mentindo. Grande chance dele estava gerando relatórios bem fraudulentos. E qual que é o problema de tudo isso? É porque o Daniel Vorcaro não tinha relações apenas ali com o dono do BRB, ele também tinha relações entre ministros do STF, vários políticos, vários senadores e vários deputados. Tá levantando suspeitas perigosas, hein? E misteriosamente, quem que era o ministro do STF que estava julgando o caso do Banco Master? O amigo dele. O Toffoli. O Toffoli, coincidentemente, ele fez uma viagem de jatinho com o advogado do Daniel Vorcaro. Teoricamente, o juiz, quando ele tem algum parente, né, que ele vai julgar algum processo, ele tem que se julgar como uma pessoa que não pode julgar o caso. Ele tem que sair do caso. Só que isso estava gerando um grande reviravolta porque o Toffoli não largava o caso. Tava muito afim de julgar, né? Muito afim. E aí o que estava acontecendo? A Polícia Federal estava dando ali as informações pro Toffoli, só que aí nada acontecia. Só que nessa segunda-feira aconteceu uma grande reviravolta, que é a Polícia Federal conseguiu descriptografar o WhatsApp, o celular WhatsApp do Daniel Vorcaro. Viu coisa aí? Viu coisa. E aí, nisso, a Polícia Federal viu todas as mensagens que o Toffoli trocava. Só que aí, o que a Polícia Federal fez de diferente? Deu pra outra pessoa. Deu para outra pessoa. Ele não entregou para o ministro que estava julgando, que era o Toffoli. Porque existiam mensagens do Daniel Vorcaro que estavam citando, ou não se sabe se há conversas com o próprio Toffoli. Só que existe uma outra complexidade nisso aí. Quando ele pegava esse dinheiro das pessoas, pelos CDBs que ele emitia, ele comprou alguns fundos de investimento. E um desses fundos de investimento, que é o fundo Arlen, é um fundo que é sócio de um resort, que é o Resort Taiaiá. Agora adivinha, quem que era dono do Resort Taiaiá? O ministro que tava julgando. O ministro Toffoli era um dos donos. Mas sabe qual que é o belzão acima de tudo isso? Conta. É porque na sociedade o ministro Toffoli não tava, e sim os dois irmãos do ministro Toffoli, que inclusive um dos dois irmãos era padre. E aí qual que foi o problema? Um dos jornais no Brasil foi até a casa de um dos donos do resort do Taiaiá. Só que a casa era extremamente simples, e aí os jornalistas foram conversar com a esposa do irmão do ministro, perguntando, foi você que vendeu um fundo multimilionário do resort Taiaiá? Aí a mulher falou assim, olha a minha casa, eu não tenho condição nenhuma de ser sócia de resort nenhum. Nossa. Então tem Ele usou o nome deles. Ele usou, exatamente, ele usou o nome dos seus irmãos para ser sócio, né? Porque teoricamente o ministro, qualquer funcionário público não pode administrar uma empresa. Mas aí voltando para a história do WhatsApp da Polícia Federal, quando eles encontraram mensagens do ministro Toffoli, eles entregaram o conteúdo do WhatsApp do Daniel Vorcaro para o presidente do STF. E aí aconteceu a reviravolta de que o presidente do STF, o Edson Fachin, reuniu os ministros agora de noite durante 2 horas. Então eles entraram ali numa decisão de que então o Toffoli não estava apto para fazer o julgamento daquele processo. Justo. E quem que foi o ministro escolhido para julgar o processo? Quem? Um pastor da Presbiteriana, que é o André Mendonça. Inclusive, a gente viu o Instagram do André Mendonça essa semana, né? Eu te mostrei lá que o Instagram era um pastor da Presbiteriana. E uma das coisas mais impressionantes de toda essa história é que um ministro do STF produz conteúdo todos os dias. Já pensou nisso? Só que não é um conteúdo político, mas um conteúdo 100% educativo e para edificar as pessoas. Você vê que até um ministro do STF gera conteúdo e você não tá gerando ainda, hein?